Fala pessoal, beleza? Aqui é o Fábio da Oficina Eletrônica. Primeiramente eu quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal. É sinal de que o conteúdo aqui tá interessante, tá bacana. Obrigado mesmo, galera. E continuem aí compartilhando, continuem acompanhando aqui, porque na verdade eu nunca tive intenção de ser um youtuber profissional. Eu sou professor também na área de eletrônica. Eu gosto de ensinar. Eu acho que educação é primordial, né, fundamental, e sempre que a gente puder ter a oportunidade de passar adiante o conhecimento da gente, por que não fazer, né? E usando uma plataforma que atinge o mundo inteiro, assim, né, como uma rede social de vídeos, eu gosto de usar isso para passar informação para a galera. Hoje a gente vai falar sobre o que? A diferença entre usar um ferro de solda comum e uma estação de solda. Eu não vou me ater a cálculos, detalhes muito técnicos, tá bom? Eu vou tentar passar de uma forma bem simples para quem já usa estação poder entender melhor ali o que acontece, usar melhor os recursos e saber a forma correta, como regular, como trabalhar, né? Eu vou dar essas dicas mais ou menos aí. Eu vou usar aqui de um gráfico, tá bom? Não vamos detalhar muito. O gráfico serve só para traçar uma curva para a gente entender o que acontece com a transferência de temperatura do ferro de solda e da estação de solda. Bom, o primeiro aqui é o gráfico de um ferro de solda comum, tá bom? A gente vai pegar aqui, ó, mais ou menos, vamos imaginar que esse ferro aí, ele dá em uns 300 graus Celsius, por exemplo, tá? O que acontece quando você encosta a ponta do ferro de solda lá na placa para soldar? A gente põe a ponteira dele lá. O que vai acontecer nesse momento? Ele cede calor para a placa, né, fazendo com que a superfície ali aqueça, né? Tem que aquecer a placa e o terminal do componente ao mesmo tempo. Isso é um dado que todo mundo que mexe com solda eletrônica, né, tem que saber. Esse aquecimento, ele se dá de que forma? Depende da superfície que você está soldando, depende da potência do ferro que você está usando. Se você tiver um ferro de solda aí de 50 watts, por exemplo, soldando um fio muito fininho, na hora que você encostar, né, para você estanhar a ponta do fio ou soldar ele numa placa, você vai derreter a capa dele, porque ali você está dissipando uma grande quantidade de calor numa área muito pequena, muito sensível, tá? Então, já para início de conversa, ferro de solda comum, atualmente, né, na bancada do técnico, ele é uma alternativa assim de emergência, uma coisa, né, que mesmo só para salvar a vida do técnico ali. Em bancada, quem trabalha com manutenção de placas eletrônicas e exige qualidade, né, em primeiro lugar, que é uma solda perfeita, com uma boa aderência, que a solda, além dela segurar o componente na placa, ela também tem que possibilitar uma transferência de calor eficiente, porque quando você solda transistores, porque alguns equipamentos explodem, né? A pessoa sempre fala assim, nossa, saiu fumaça do nada, explodiu do nada, porque a solda dos transistores, ela foi mal feita, né? E causa dois problemas: mau contato, a corrente vai subir, a corrente vai dar picos, e a transferência de calor fica comprometida, porque a placa também, ela, em parte, né, ela serve como um dissipador de calor. Mas tá, vamos lá. Quando você encosta o ferro de solda numa placa, qual seria a curva, né? Vamos ver aqui a curva da temperatura, né? Aqui a gente tem o eixo da temperatura e aqui o eixo do tempo, né? Então aqui a gente vai comparar a temperatura com o tempo. O seu ferro de solda, né, ele está no ar, você ainda não encostou. Então a temperatura dele vai ficar aqui, ó. Quando você encostar ele na placa, o que vai acontecer com a temperatura na ponta do ferro? Ela tem uma queda, tá bom? Nessa queda aqui é que a gente às vezes nota que a solda ela demora para derreter,
ou ela não vai derreter totalmente, ela fica meio grudenta ainda, né? Ou então, se for um ferro muito potente, mesmo com essa queda aqui, você nota que a solda derrete com muita velocidade e você tem que tirar rápido um componente, tá? Mas independente disso, essa queda aqui, ó, ela vai ocorrer independente da potência do ferro, né? Lógico que ferros mais potentes, a queda ela é maior, né? Vamos supor que ela se dá aqui, ó. Porém, pessoal, um ferro muito potente, como ele vai dar uma queda pequena, ele vai ceder muito calor em pouco tempo, tá? Então a gente corre o risco de danificar placas. Na real, ferro de solda comum, praticamente você tem que ter uns 4, 5 ferros com potências diferentes, não é? Coisa que a estação de solda já te dá em um único equipamento, tá? Essa é a primeira vantagem sobre os ferros de solda comum. Essa temperatura que é cedida para a placa, ela vai aquecer a placa, ela vai se espalhar ali na superfície, né? Dependendo da placa, se for uma área que tem uma trilha muito grande, né? Trilha de terra, por exemplo, isso aí vai demorar para aquecer o componente, você vai notar que a solda não derrete. Então, o ferro de solda comum, ele traz esses problemas para a gente, justamente, ó, por causa dessa queda aqui, ó. Quando você tira o ferro, desencosta ele da placa, o que acontece com a temperatura dele? Ela volta novamente. Ela vem aqui nos 300 graus de novo, tá? Só que quando ele cede o calor aqui, ó, essa aqui é a potência real que ele está dando ali no momento. Então pode comprometer o seu trabalho, pode ocorrer uma solda fria, aí no caso de transistores e tudo mais, provoca sobreaquecimento e o técnico acha que soldou e o negócio não soldou bem, tá? Então é isso que acontece com o ferro de solda comum. Ele dá uma queda e essa queda pode comprometer ali a sua solda, tá? Você não tem um controle sobre isso. Aí que entra a estação de solda. A estação de solda justamente ela vem para quê? Para compensar essa queda aqui, ó, tá? O que iria acontecer? Vamos pegar aqui o mesmo exemplo, ó, a mesma temperatura, ó, 300 graus, você regulou 300 graus ali na sua estação e você tem o seu ferro ali estabilizado, 300 graus. Quando você encostar na placa, o que vai acontecer? Ali na ponta do seu ferro de solda da estação, nós temos um sensor de temperatura. O que ele vai fazer? Ele vai sentir essa queda na hora que você encosta ela na superfície da placa. O circuito da sua estação, o que ele vai fazer? Ele vai compensar a potência e trazer de volta a temperatura dela nos 300 graus. É isso que a sua estação de solda faz. E detalhe, pessoal, não adianta usar um dimmer para controlar o seu ferro, porque se você tem um ferro de 30 watts, se você ligar ele num dimmer, você vai só conseguir diminuir a potência dele, você não consegue aumentar. Você vai continuar tendo um ferro de 30 watts para baixo. Você pode controlar a temperatura dele para baixo para soldar peças mais sensíveis, né? Fios muito finos e tudo mais. Dá, mas não, o dimmer ele não tem essa eficiência aqui, ó. Uma estação de solda ela tem o sensoriamento na ponta do ferro e o circuito, sentindo a queda, ele traz de volta a temperatura, ele sobe a potência. Quando o sensor sente que chegou ali nos 300 graus novamente, ele mantém para poder derreter a solda, tá? E a gente nota que o derretimento da solda ele se dá de uma forma mais fácil. A solda ela fica brilhante na hora que ela derrete, né? Então a gente nota que realmente a aderência ali foi eficiente. Além de que a superfície onde vai ser soldado, onde você vai efetuar a solda, ela tem que ser limpa, pessoal. Né? Tira o componente velho, passa álcool isopropílico com algodão, limpa aquela superfície. Isso não é frescura. Você vai poder dar uma garantia para o seu cliente, porque na verdade a garantia você não quer que o equipamento volte, né? Então, limpe a superfície, faça uma solda eficiente para que o seu equipamento não volte. Não vai explodir, não vai ter sobrecorrente, não vai ter sobreaquecimento,
que a sua solda foi eficiente, tá? Então, a estação de solda, nesse caso, quando você quer eficiência, ela é indicada, tá? Tem diversas marcas no mercado, sei lá, se algum dia Nossa, deram uma buzinada aqui. Se algum dia eu, sei lá, tiver muitos seguidores aí, quem sabe eu consiga fazer uns vídeos aí com patrocínio, sei lá, eu mostro algumas marcas aqui para vocês. Mas a gente encontra aí em diversos sites aí pela internet. Então, o que ocorre é isso, pessoal, essa compensação de temperatura que a sua estação de solda faz. Você vai soldar um fio muito fininho, você regula ela um pouco abaixo aqui, ó, por exemplo, sei lá, 250 graus, você cai 50 graus, você vai com ela lá, na hora que você encostar, ela vai cair, o circuito traz ela novamente nos 250 para ele poder derreter a solda, tá? O que acontece quando a gente tira, né, a ponta do ferro da placa? Como ela vai estar no momento de compensação, por um curto período de tempo, quando você solta a ponta do ferro, ela sobe a temperatura, né, porque ela está compensando, né, o seu ferro ele parou de ceder calor, então a temperatura vai subir. Novamente o sensor sente que a temperatura subiu, ele traz aqui novamente, estabiliza o seu ferro em 300 graus. Tá bom? Quem tem estação de solda aí, observem esse comportamento, tá ok? O que eu queria passar para vocês mais é essa parte mesmo, pessoal. Dar uma dica para a gente iniciar pelo menos um assunto sobre estação de solda. Se vocês acharem interessante, tiverem mais dúvidas e quiserem aprofundar mais no assunto, comenta aí, façam perguntas, tá? Críticas são muito bem-vindas, porque todo mundo está, né, sempre no caminho do aprendizado, desde o estudante, o iniciante, até o profissional. Igual eu tenho 16 anos, tem gente que tem 40 anos de profissão. Isso não importa, né? O aprendizado é um caminho eterno, tá? Então, galera, espero que isso aí faça vocês pensarem um pouco, trazer um pouco de dúvida mesmo, começar a pensar a respeito de como usar, né, os equipamentos de solda. E se vocês interessarem, façam perguntas aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá ok, pessoal? Valeu, continuem curtindo o canal aí. Até a próxima.